Olá, uma ótima noite para você que acompanha o Boa Noite Goiás. Hoje, dia 25 de janeiro, e nesta quinta-feira, começando nessa edição, você confere. Polícias Federal e Civil iniciam uma nova fase da Operação Desmantelo. E também, a queda de energia provoca prejuízos em clínicas de imagem em Goiás. E passa a valer, a partir de domingo, o novo Código de Postura de Goiânia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Noite Goiás. Muito bem, nós estamos ao vivo no Boa Noite Goiás pela TV Assembleia e também pela TV Brasil Central. E você pode nos acompanhar nos nossos canais online. Tudo isso no YouTube da TV Brasil Central, no YouTube da TV Assembleia, e mandando a sua mensagem, a gente interage ao vivo. Bom, vamos aos destaques, começando falando da nova etapa da Operação Desmantelo, que foi iniciada pela Polícia Federal e Polícia Civil. Para se ter uma ideia, nós temos aí, a partir dessa segunda fase, um início da semana, novas revelações. Quem conta tudo pra gente é a repórter Jaqueline Moura. Na segunda fase da operação, a polícia cumpriu outros 50 mandados judiciais, dentre eles 35 de prisão. A investigação mira o comércio criminoso de peças de veículos furtados e roubados em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e comerciantes que atuam na região da Vila Canaã, em Goiânia. As peças eram transportadas de forma ilegal e, por isso, a Polícia Rodoviária Federal teve um papel importante durante a ação. A PRF continua com o trabalho integrado com a Polícia Civil, com a Polícia Científica do Estado de Goiás. Continuamos monitorando as estradas, as rodovias, verificando que ainda existem motoristas transportando ou utilizando peças roubadas. Isso compromete os motoristas que muitas vezes de boa fé estão transportando peças que nem sabem que são furtadas ou roubadas, compromete a cadeia logística, compromete o comércio legal de peças, e a Polícia Rodoviária Federal, ainda integradas com a Polícia Civil e Científica, vai continuar a auxiliar nas investigações. Peças de carros, armas e munições também foram apreendidas durante a operação. Todos os objetos passarão pela perícia. Já foram periciados mais de 40 unidades entre veículos e componentes. Esse número, claro, pode aumentar no decorrer da operação e, claro, com a resposta rápida para a nossa co-irmã Polícia Civil na forma da Delegacia Estadual de Repressão de Furtos e Roubos. Dos 35 mandados de prisão, 20 foram cumpridos. Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A operação já foi encerrada. O próximo passo agora é ouvir todos os presos. Hoje nós temos o coroamento desse trabalho que se estende ao longo dos meses, num trabalho integrado, num trabalho hercúleo, visando esse tipo de repressão. Os números são significativos, a operação ela se encerra hoje, como disse o doutor Danilo, mas esses mandados de prisão expedidos, eles vão ficar conosco e nós empreenderemos diligências para fazer o cumprimento. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador do veículo. Muito bem, nós continuamos aqui no Boa Noite Goiás. Um abraço para o querido Marcos Moura, ele que inclusive sempre nos assiste aqui no Boa Noite Goiás. Está colocando aqui no YouTube o comentário, pelo carinho, nossa gratidão. Olha só, o governo de Goiás, através da Secretaria de Segurança Pública, registrou 17 dias sem homicídios em Goiânia. Esse é um marco, e claro, no período de 7 a 23 de janeiro desse ano. É um balanço do Comando de Policiamento da capital, e tudo isso vem mostrando um progresso no serviço de segurança pública, e nós vamos aí ouvir alguns goianienses para saber se eles sentem isso cada vez mais. Segurança nas ruas de Goiânia, nos terminais e da capital. Vamos ver. Rosanei mora no Rio de Janeiro e está a passeio em Goiânia. Ela percebeu que a segurança está presente na capital. Então, eu sempre venho aqui e eu estou percebendo aqui em Goiânia mesmo que está bem mais tranquilo. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelo terminal Praça da Bíblia. O local possui atuação ostensiva do batalhão de terminal.
Há 5 anos, o cenário era diferente no terminal da Praça da Bíblia. Não havia policiamento, as pessoas andavam com medo, escondendo celulares e pertences de valor. Mas, de acordo com os passageiros, atualmente é possível mexer tranquilamente no celular. E quando os policiais começaram a atuar dentro dos terminais, a sensação de segurança aumentou. Rapaz, eu acho que é muito importante isso, né? Porque com o policial aqui não acontece negócio de roubo, essas coisas. Ah, sim, com certeza, bem mais segura. Dá mais tranquilidade pra gente, tranquilidade, né? Mais segurança é muito importante pra gente, né? Porque a gente fica mais segura, né? E aí a gente nesse movimento vai e volta todo dia, né? Sai mais de segurança. Dá pra ficar no celular? Dá sim, dá sim. Célia Maria é comerciante no terminal Praça da Bíblia há 18 anos. Ela relata que antigamente não tinha paz para trabalhar. Só a presença deles já impõe, né? Respeito, assim, com as pessoas que ficam aí usando droga em volta do terminal. Aí entra aqui abordando os clientes, abordando os usuários, né? Os passageiros, né? Os usuários que eu digo, os passageiros. E, assim, pra gente é muito melhor, muito melhor. É maravilhoso a presença deles aqui. A comerciante ainda conta que tudo mudou com a presença dos policiais no terminal. Olha, antes do Caiado assumir a gestão, né? Tava uma coisa tão absurda que os passageiros não podiam nem mexer no celular nos pontos de ônibus. Com um mês que o Caiado assumiu, né, a gestão, minha filha virou uma maravilha, tanto no setor, nos bairros, né, que as minhas freguesinhas, que são as diaristas, chegavam chorando, porque nos pontos de ônibus eles ficavam escondidos atrás das árvores, e assim que elas chegavam no ponto de ônibus, abordava, tomava marmita, tomava tudo, e o celular. Hoje não, hoje está uma benção. E a sensação de segurança não é apenas nos terminais, ela é representada nos números. Goiânia completou 17 dias sem registros de homicídios. A marca é considerada histórica para uma capital. Na verdade, além do implemento de ações, né, e operações, o aumento do efetivo dos alunos que estão em formação na academia em todo o estado de Goiás, principalmente na cidade de Goiânia. E nós podemos registrar também que todo crime, quer seja o roubo, quer seja o homicídio que ocorre na cidade de Goiânia, nós deslocamos equipes de inteligência para o local, que já começa a receber informações, verificar qual o veículo utilizado e logo momentos após o crime, esses infratores da lei estão presos. Então, quando esse infrator da lei comete algum crime e ele sabe que ele vai ser preso posteriormente, automaticamente a redução dos crimes estão aí. O governador Ronaldo Caiado sempre destaca que esses dados só são possíveis por meio do trabalho ostensivo das forças de segurança do estado. Eu quero que esteja tudo ali que eu tenho dito ao coronel Brum, secretário, e aos meus comandantes, eu quero estar ali naquela faixa próxima a zero, tá certo? Para que realmente o meu último ano de governo seja com total resultado pleno da segurança no estado. Que maravilha, que venham mais 17, depois meses e quem sabe longos períodos sem registro de homicídio. Uma ótima notícia e que nós torcemos para que aumente cada vez mais essa quantidade de paz. Bom, as constantes quedas de energia nesse período chuvoso, elas são comuns, mas não estão prejudicando somente cidadãos. Mas agora, um alerta do Sindicato de Clínicas de Imagem mostra que as clínicas estão com os atendimentos comprometidos devido às constantes quedas de energia. É o que você confere na reportagem de Janda Nayara. As constantes quedas de energia em Goiás têm gerado prejuízos a diversos usuários. Para as clínicas de imagem que lidam com aparelhos complexos de alto custo de manutenção, não tem sido diferente. Nem mesmo o uso de geradores tem conseguido garantir a continuidade e qualidade do serviço. Temos assim sofrido pela questão de queima de peças, de danificação de peças, e também a questão de atrasos nas nossas agendas, né? Porque com essas quedas de energia acaba que a gente tem que reiniciar os aparelhos, isso leva um tempo
e no final do dia a gente está trabalhando com agendas com atraso e pacientes insatisfeitos, né? Nesta clínica do setor marista foram mais de 10 quedas somente nesta semana. A situação não é nova, mas piorou nos últimos meses, segundo o presidente do sindicato. Em outubro de 2021, nós nos reunimos com a Enel, por intermédio do PROCON, e realmente eles reconheceram que tinham problemas na época, mas que estariam trabalhando, estariam criando novas subestações que deveriam estar em funcionamento já em 2022, mas não observamos essa melhoria e principalmente nos últimos meses a impressão que a gente tem é que piorou bastante. Estaremos nos próximos dias enviando um ofício à Equatorial pedindo para que tentem solucionar o problema. Muito bem, e aqui eu vou ler uma nota da Equatorial que diz que já está em contato com os representantes do Sindimagem em Goiânia para entender e também prestar todos os esclarecimentos aos empresários do setor. E ainda a Equatorial lembra que seus clientes podem comunicar qualquer problema de abastecimento de energia pelo aplicativo Equatorial Goiás ou pelo site equatorialenergia.com.br e também pelo call center 0800 062 0196 ou ainda nas agências de atendimento da empresa. Muito bem. E o governo de Goiás assinou um convênio com a Universidade Federal de Goiás. Tudo isso permite que as mulheres goianas façam testes de sequenciamento genético para detecção precoce de uma predisposição ao câncer de mama e também o câncer de ovário. É uma tecnologia de ponta pioneira que se torna acessível para as goianas. A reportagem é de Sabrina Monteiro. Um teste capaz de diagnosticar precocemente o câncer de mama e ovário. O Estado vai bancar, então, esses exames, esse rastreamento genético, onde for indicado, em pacientes jovens com câncer de mama, onde estiver indicado esses exames, os familiares vão fazer e os que vierem positivos vão ter um aconselhamento genético para saber se precisa de uma terapia precoce com a mastectomia total. Desde 2007 até 2019, a gente conseguiu sequenciar em torno de 120 pacientes que vieram do Hospital das Clínicas, né? Então, como o projeto ele é da universidade, então nós fazemos parceria com o Hospital das Clínicas, o CORA, então onde esses mastologistas e oncologistas encaminhavam e encaminham, né, até hoje como pesquisa algumas pacientes. A pesquisa foi iniciada em 2017. Uma média de 10 pesquisadores estiveram envolvidos. E com esses equipamentos aqui do Centro de Genética Humana da UFG, o material genético de cada paciente é analisado. A paciente, ela vem, ela tem um pré-aconselhamento genético, a gente mostra quais são os resultados que ela pode obter e ela vai ter a escolha de querer fazer o exame ou não. Aí, no caso, ela assina um termo de consentimento, é colhido sangue total, sangue, né, uma amostra de sangue, a gente faz a extração do material genético, a extração do DNA e esse material vai ser, então, processado. Mulheres que possuem laudo podem recorrer ao exame disponibilizado pela Universidade e Governo de Goiás. Se confirmada a variante genética, a paciente será encaminhada ao tratamento necessário. Muitas mulheres serão beneficiadas com isso e o SUS também tem um benefício muito importante para ele. Notícia maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um código de postura? Pois é, passa a valer a partir do próximo domingo o novo Código de Postura do município de Goiânia. A gente passa a entender a partir de agora quais novidades o novo Código de Conduta traz, o novo Código de Postura, né, melhor dizendo. E quem conta pra gente é o querido Rafael Mesquita. São 12 leis complementares do Plano Diretor que estabelecem as normas relacionadas, por exemplo, ao bem-estar, higiene pública e funcionamento das atividades econômicas. O novo Código de Posturas de Goiânia entra em vigor neste domingo, dia 28. Legislação que traz avanços, como destaca a vice-presidente da Comissão da Advocacia Municipalista da OAB, Thaís Moraes. A emissão dos alvarás, que é um grande gargalo da administração pública de várias
várias prefeituras, né, dificuldades com pessoas, com procedimentos. Eu acho que é um ponto a se destacar, um ponto positivo, inclusive, porque a partir de agora, tanto o alvará de localização e funcionamento de baixo risco, que foi isentado da necessidade da emissão dessa documentação, e o de médio risco, que pode ser feito pela autodeclaração, com certeza vai ser bem mais ágil. Outra novidade do novo Código de Posturas do município é a regulamentação dos chamados parklets, que são espaços como esse, que servem como área de convivência e muitas vezes são feitos pelos próprios estabelecimentos comerciais. De acordo com a legislação, eles só podem ser construídos em vias de até 50 km por hora e não podem ter uso restrito. Mesmo com os avanços, há falhas na legislação que deveriam ser corrigidas, aponta o assessor institucional do Conselho de Engenharia de Goiás, Antônio de Pádua. Uma questão importantíssima é a questão da acessibilidade. Ela trata, se faltou abordar muita coisa, por exemplo, nos edifícios, nas, vamos dizer, habitações coletivas, né, nos prédios mais antigos, atualmente, quando vai aprovar um projeto, ele aprova que a entrada é acessível, tem que ter uma rampa de acesso para garantir que qualquer pessoa que chega lá, ela consegue acessar a portaria. E antes não tinha isso. Outro exemplo é da questão da edificação paralisada. Ele não define o que é paralisada. Então, a gente conhece vários exemplos aqui em Goiânia que todo mundo sabe que ela está paralisada. A questão da numeração também, muito importante, ela não é abordada nesse código, ou não é abordada da maneira que deveria. A representante da OAB, Thaís Moraes, também critica o que a legislação estabelece para o funcionamento de clubes de tiro na capital. A partir de agora, as regras para o funcionamento são mais flexíveis, né? Inclusive sobre distância de locais como hospitais, como escolas, locais de grande aglomeração de pessoas, também sobre horários de funcionamento mais flexível, mas acompanhando aquilo que é a tônica desse Código de Posturas. É um Código de Posturas mais permissível do que o que estava em vigência. O novo Código de Posturas de Goiânia substitui a legislação anterior, que era de 1992. Muito bem, você sabia que no mês de janeiro acontece a campanha do Janeiro Branco? Essa é uma ação que tem o objetivo de discutir amplamente com a sociedade a saúde mental e, claro, desmistificar muitos assuntos relacionados a esse tipo de benefício e, claro, saúde pública. São questões relacionadas aos transtornos mentais e tantas outras coisas importantes a serem resolvidas. A Patrícia Lee conta pra gente um pouco mais sobre o Janeiro Branco desse ano. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a psicóloga Maris Ditz, que vai esclarecer para a gente o que vem a ser essa campanha e por que ela é tão delicada. Janeiro Branco é uma campanha iniciada em 2014, esse ano completa 10 anos. Ano passado, inclusive, se tornou lei federal, que é importante e delicada porque trabalha sobre a questão da saúde mental. E saúde mental, para começo de conversa, não é simplesmente falar de transtorno, mas é falar também de prevenção. Nessa vida agitada que temos tido, pós-pandemia, onde as pessoas necessitam olhar para si mesmas e perceber que no cotidiano precisa de respiros, precisa dar atenção, conciliando as habilidades, o trabalho, a família, todas as áreas da vida, nessa higiene mental, para não deixar chegar no limite, não é? Que já seria um transtorno e seria muito mais dispendioso o tratamento. É interessante dizermos que quando a gente busca essa prevenção, a gente está evitando males maiores. Inclusive, nós estamos aqui, né, na Assembleia Legislativa, que busca também o bem da população. E é muito interessante porque o Brasil ele tem mudado, sim, porque ele tem sido mais preventivo, uma medicina mais preventiva, que a gente vai lá na linha da ponta, né? A gente vai no início das coisas. As dicas são que o nosso corpo dá sinais.
o estresse, a irritabilidade, insônia, inapetência, dificuldade para alimentar ou alimentação em excesso, não gosta muito de estar entre as pessoas, um relacionamento interpessoal, fica menos produtivo, são sinais de que não está muito bem. É claro que pode ser hormonal, algo específico que esteja acontecendo, mas no dia a dia a gente reconhece quando a gente sai um pouco do equilíbrio. E saiu do equilíbrio, buscar orientação, ajuda. Buscar ajuda. Tem os profissionais. Essa campanha visa, por exemplo, falar nas escolas, nos espaços públicos, usar o microfone, né, dar voz a esta questão tão séria. A adoção de hábitos saudáveis pode estar contribuindo nesse processo para esse reencontro com o seu eu? Com certeza. Aqui, por exemplo, né, nós temos aqui o verde, né, plantas, isso faz muito bem. Conviver com aquelas pessoas que te fazem bem, menos relacionamentos tóxicos. A higiene do sono, a importância de dormir várias horas, que cada um tem ali, né? Tem gente que é 6, 7, 8 horas. É importante, sim. A atividade física, se engajar em campanhas nobres, não é? Desenvolver a espiritualidade, sorrir, comer algo que te faça, não é? Que te apetece, que te faça bem. Pet, né? Animais de estimação também, crianças. E fazer bem ao outro, né? O altruísmo, o voluntariado, é incrível como que ele libera substâncias maravilhosas em nós. E ter projetos de vida, sonhos, qual o motivo de estar aqui? A minha vida, o meu esforço, a minha energia está sendo dedicada em prol de qual causa, quais causas? A gente tem que ter um motivo maior para viver, para existir. Bora então cuidar da saúde mental e também a emocional e levar uma vida, buscar pelo menos levar ela mais leve. Muito bem colocado pela doutora Maris Dietz. Se você quiser segui-la também no Instagram, tá aqui, ó, Maris Eliana. Entra lá, siga as dicas, com certeza você vai ser influenciado por ela. É psicóloga, escritora, palestrante e fala com muita propriedade, como você acabou de perceber. Bom, a indústria de Goiás não para de crescer e nós temos aí um destaque no cenário nacional. Atenção, porque no ano passado o setor cresceu 5% em relação a 2022 e isso tudo mostra que nós estamos em relação ao resto do país muito bem. Vamos ver os detalhes com o Solimar Fernandes, as imagens, e a Sabrina Monteiro na reportagem. Há 7 anos, quando perceberam que a área de confecção poderia dar certo, Lívia e o marido resolveram abrir uma empresa. O início foi com a linha moda, camisaria masculina. E aí, devido à procura, as pessoas, por ser um mercado muito carente de uniformes, né, as pessoas procuraram pedir, começavam a pedir, borda para mim, borda isso, para mim trabalhar. E aí foi desenvolvendo e hoje tornou uniformes, totalmente, 100% uniformes hoje. No período da pandemia, o casal precisou fazer adaptações para continuar com as portas abertas. Nós tivemos que migrar, fazer uns ajustes, migramos, começamos a fabricação de máscaras, aqueles aventais, jalecos, e aí conseguimos superar. A empresária conta que o ramo escolhido tem valido a pena devido à variedade do segmento. Nessa área de confecção, né, tem várias áreas, assim, vários, vamos dizer, segmentos, camiseta, moda, uniforme, são muitas oportunidades. Pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que o setor de vestuários é um dos que mais se destacaram na produção industrial de Goiás. Dentro da atividade industrial, grande parte do volume de produção é da indústria de transformação. E, mais especificamente, recentemente, a gente teve um grande desempenho da parte de confecções, né, no mês de novembro, que cresceu mais de 400% em relação a novembro de 2022. Né? E aí você tem um fator sazonal, mas tem também um fator também de um esforço direcionado por parte das políticas públicas em relação a esse setor. A indústria goiana é uma das que mais tem evoluído no país. Em novembro do ano passado, o crescimento foi de 4,9% quando comparado ao mesmo período de 2022. Existe uma série de políticas
por parte do Estado nos últimos anos que contribuíram para que a indústria tivesse finalmente um desempenho que vem tendo nos últimos tempos. Então a gente pode citar, por exemplo, o investimento na qualificação da mão de obra, investimentos em infraestrutura que vem sendo feito nos últimos anos, segurança jurídica, programas de incentivos fiscais que o Estado tem investido muito. A expectativa é que em 2024 os bons resultados na indústria continuem. O Estado alcançou um nível altíssimo de desenvolvimento na parte de produção industrial, um volume de produção nunca antes visto na história de Goiás. E, naturalmente, isso pode continuar ainda culminando em um crescimento elevado, né? É difícil, muitas vezes, você acumular muitos meses de crescimento econômico, mas isso vem acontecendo. Já são 7 meses de crescimento consecutivos, né, positivos, e no caso da indústria, será mais um ano, né, o ano 2023, mais um ano de crescimento acelerado. Agradecer aqui a participação de cada um dos que nos assistem. Então, o Elson Bruno Brito está aqui dando boa noite, marcando presença conosco. Tem a participação do Marcos Miranda. O Marcos Miranda que inclusive está dizendo aqui, ó, boa noite Goiás, sempre informativo. Essa é a nossa intenção. Obrigado, Marcos. Está aqui João Lopes, um abraço para o João. E para finalizar os abraços aqui, a querida Helena Fiuza. Muito bem, a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, porque o Boa Noite Goiás vai ficando por aqui e amanhã temos um encontro marcado nesse mesmo horário, eu te espero. Tchau!